Olá! Buenos dias! Tudo bem, turminha? Que saudade! Tô morrendo de saudade de vocês. Estou aqui, hoje de uma forma diferente, para poder estar mais próxima de vocês, mesmo que seja assim, né? Pois é. Hoje aí, vamos iniciar um capítulo novo, um capítulo muito legal. Nós vamos aprender neste capítulo novo a falar sobre as partes que tem dentro da nossa casa, as coisas que nós usamos na nossa casa ou de forma geral. Então, sejam bem-vindos que vamos entrar aí dentro da sua casa! Não. Mi casa é tu casa. Vocês já viram alguém, né, falar assim, quando você vai na casa de alguém que você nunca foi, a pessoa fala assim, olha, sinta-se em casa, né? Fica à vontade, né? Faça de conta que é a sua casa, né? A gente não fala assim para a pessoa se sentir acolhida, para a pessoa se sentir bem? Pois é, mi casa é tu casa. Aqui, vocês estão vendo o meu quarto. Olha só, sejam bem-vindos à minha casa, né? Então, mi casa é tu casa, certo? Então, olha que título aí tão acolhedor. Pois é, nós vamos falar sobre isso. Então, fiquem preparadinhos aí que nós vamos começar, certo? Na sequência, vocês vão ter aí um texto. Nós já vamos iniciar este capítulo aí, com um texto. E o texto, ele tem o título aí principal, né? Como se fosse um e-mail, né? Aí tem até, a estrutura, né? Da página aqui da internet. Aí eu vou descer o meu aqui também, para poder acompanhar. Antes da gente já entrar aí no texto de forma específica, vamos só revisar esses objetivos que eu expliquei para vocês, que o capítulo coloca aqui, logo no início. Objetivos. Neste capítulo, vamos a ver que há diferentes tipos de viviendas e conhecer as partes del hogar com os muebles e objetos que las compõem. Também vamos a ver como caracterizar os ambientes e objetos em sua forma, color e tamanho. Então, nós vamos ver quais são os tipos de moradias que nós temos, né? Vamos ver a parte interna da casa, tudo aquilo que nós usamos, que nós temos aí dentro, nossos ambientes, né? Vamos ver também móveis, né? Nome de móveis, cor, forma. Nossa, vamos ver um monte de coisa, certo? Então, na sequência, tem uma pergunta. Só que presta atenção, essa pergunta, infelizmente, o meu tem resposta, né? Meu Deus, já sei que vocês vão anotar, né? Mesmo vocês vendo a minha resposta, eu já sei que vocês correram lá e colocaram o X igual, né? Nós vamos entender e depois nós vamos concluir e ver se é isso mesmo, tá bom? Então, fala assim, Conoces a la cantante Shakira e al futebolista Piqué? Ou seja, vocês já ouviram falar da Shakira? Ah, vai falar que não, hein? Vai falar que não, que nunca viu, né? É da minha época. Não assim que eu seja velha, né? Mas, né? Eu, quando era um pouco mais nova, escutava a Shakira, né? Então, e ela é uma cantora colombiana muito famosa, hein? Quem não conhece, pesquisa, vai lá no YouTube, procura as músicas dela lá. Tem um monte de música bonita. E ela já fez até apresentações em Copa do Mundo. Então, não é fraca não, hein? Então, vão lá e pesquisem, tá bom? E ela casou aí com, né, um jogador de futebol, que é o Piqué, né? Assim que fala. Imagínate el tipo de vivienda dessa pareja desse casal, pareja é casal, e marca a opção que te parece correta, compruébalo depois da leitura. Então, aqui teria que escolher uma das opções, aí nós já temos um chalet, né? Então, depois nós vamos confirmar, certo? Aí fala assim, todos os detalhes de la nueva casa de Shakira y Piqué en el Pirineo catalán. A partir del próximo mes de octubre, la cantante colombiana Shakira y su chico, el futbolista Gerard Piqué,
podrán disfrutar del impressionante chalé que se estão construindo na localidade de Bolvir. Então, aqui, ó, esse parágrafo que eu acabei de ler é o quê? É uma introdução sobre o artigo que nós vamos ler. Essa reportagem aí, ó, está aqui dentro de como se fosse a simulação de um site, né? Como se fosse uma página da internet. E vai falar aí sobre os detalhes da casa nova deles dois, certo? Que deve ser bem pequenininha, né? Lógico. Então, aí fala assim, Shakira y Piqué ya están construyendo la que será su vivienda en el Pirineo catalán. Uno de los encargados de la obra nos explica cómo estará distribuida la residencia. La casa consta de 3 niveles en un terreno de casi 2.000 metros cuadrados. En la parte de abajo tiene un acceso que los lleva directamente al garaje con entrada directa al sótano. Desde allí, a través de unas escaleras, se accede a la primera planta, donde se encontrará la cocina, el salón comedor, la habitación principal con baño y con vistas a la montaña para la pareja, y otra habitación más pequeña. La tercera planta será un altillo, especialmente ideado para que los pequeños de la casa puedan ter um quarto de juegos. Então, aqui foi feita uma introdução. A casa só tem 2.000 metros quadrados só, né? Só tem 3 andares só, né? E tá dizendo aí o que tem, os principais cômodos, né? Que nós vamos ver aí nas partes da casa. Os cômodos que nós falamos, né? Quantos cômodos tem sua casa? 2 quartos, sala, cozinha, né? Em espanhol, esses cômodos aí nós vamos chamar de habitaciones. Tá? Habitaciones significa cômodos, certo? Então, quantas habitaciones há em tu casa? Há 2 banhos, 2 quartos, e assim vamos desenvolvendo aí todo o contexto. A habitação principal, quando eu falo assim ali, habitação principal, também se refere a quartos, tá? Uma habitação, 2 habitações, ou a toda a estrutura geral. Então, eu posso usar a mesma palavra para especificar vários contextos, tá bom? Aí, né, na continuação, fala assim, casa de invitados, a casa de convidados. Invitados são convidados. A pocos metros de la casa principal, la pareja ha construido una más pequeña, a la cual se puede acceder por el jardín o a través de un túnel de cristal que comunicará ambas. En la casa de invitados habrá 3 pequeñas suítes con sus respectivos baños. Según ha podido confirmar este portal, la casa no tendrá piscina exterior, dado que en esa localidad las temperaturas aún en verano son muy bajas. En su lugar, un extenso jardín en la parte de atrás servirá como escenario para que los pequeños Milan e Sacha jueguem a sus anchas. Então, aqui é tanto altillo como a sus anchas, né? Vocês têm aqui no rodapé da página a explicação. Por que às vezes tem isso? Porque são palavras muito específicas, às vezes são regionais, né? Dependendo do texto. E aí pode ser que no dicionário vocês não encontrem a forma objetiva da palavra. Então, por isso que eles colocam assim, separado, tá? Pirineu catalã, relativo aos Montes Pirineus, fronteira natural entre França e Espanha. É onde eles estão construindo a casa. Altillo é uma dependência situada na parte mais alta da casa. E as suas anchas seriam com liberdade, uma expressão que quer dizer com liberdade, tá? Eu estou ensinando vocês a entenderem o texto sem ficarem traduzindo. Tá? Não é correto aprender a interpretar um texto em espanhol e ficar traduzindo. Pode ver que aos poucos eu automaticamente traduzi algumas palavras que são importantes, são palavras-chave, né? Núcleos aí dos parágrafos, mas eu não fiquei traduzindo palavra por palavra.
Nesse momento, vocês precisam aprender a entender de forma geral. Vai entender cada item? Agora não. Mas por isso que tem as perguntas de interpretação e por isso todo o capítulo vai ser desenvolvido através dessas ideias. Então, se você não entendeu uma ou outra palavra, muito tranquilos, tá? Ó, mantenha a tranquilidade, porque você vai entender, certo? Então, depois de tudo isso, aí vocês viram por que a resposta lá foi um chalet? Por isso. Agora, o que é um ático e um apartamento? Nós vamos ver na sequência, tá bom? Aí, nos textos seguintes, nós vamos ver. Antes de passar, né, para a página seguinte, vocês sabem que o meu tem resposta. E eu não tenho livro digital só do aluno, eu tenho só do professor. Então, vocês vão virar aí, ó, na página 38. Página 38. Vocês não vão olhar aqui para a tela. Aí, de onde vocês estão assistindo a aula. Vocês vão olhar para a apostila agora, porque eu vou explicar os exercícios para vocês estarem fazendo sozinhos. Então, eu vou explicar, vocês vão parar a videoaula, vão fazer anotações, tá? E depois, quando eu continuar a aula, que vocês vão corrigir. Não é para sair copiando a resposta. Combinado? Se fosse assim, né? Eu não ia parar aqui. Eu ia continuar rolando a página. Certo? Sigam as minhas orientações. Era uma preguiça, hein? Então, vamos lá. O exercício 1 fala assim, ó. Señala lo que se afirma en el texto. Então, marque a opção, né? Ou mais de uma opção, em que a frase está totalmente relacionada ao que diz o texto. Então, vocês têm la pareja Shakira y Piqué vive en el Pirineo. Ya vive allá. La vivienda tendrá 3 pisos. La región es de baja temperatura, incluso en el verano. La casa tendrá casi 2.000 metros quadrados. Então, vocês vão marcar as respostas que são corretas. Vocês vão voltar lá no texto. Todas essas frases, na íntegra, elas têm lá. As que estão erradas, automaticamente no texto, vocês já vão conseguir enxergar o que está de errado. É uma palavrinha que muda todo o sentido aí. Então, aí no texto, ó, aqui no texto, vocês têm todas essas frases. Então, voltem aí, observem para responder, tá bom? Fica a dica, tem mais de uma correta. 2. Marca lo que habrá en la vivienda de Shakira y Piqué. Então, vocês vão anotar, ou seja, vão marcar com X, né? Aí dentro dos parênteses, qual dessas opções são cômodos ou partes da casa que vai ter aí nessa que eles estão construindo, né? Quais? Vai ter garagem, vai ter piscina, então vocês vão marcando aí quais são as palavrinhas corretas. E também tem tudo aí no texto, tá? Vai ter que voltar aí no texto para confirmar. O 3. Que partes de la casa habrá em la primeira planta? Então, quais são as partes da casa que nós vamos ter aí no primeiro piso aí? Ou seja, no primeiro andar, no térreo. Vocês vão olhar que aí está sendo, né, relatado. Tá falando um por um aí na sequência o que é. Então, vocês vão copiar do texto, vão escrever em espanhol, porque vocês vão tirar do texto. E o 4 aí, que tipo de vivienda es la casa de la pareja? Esse daí nós já até respondemos, né? Já respondemos no início, quando assinalamos aquela resposta e tal. Então, façam, parem, voltem no texto, observem, respondam. Aqueles que já entenderam já saiam respondendo direto, tá bom? E agora aqui na sequência eu já vou corrigir com vocês. O primeiro, as corretas são a B e a C. La vivienda tendrá 3 pisos e la región es de baja temperatura, incluso en el verano. Por que a A e a D não estão corretas? Porque a primeira, eles ainda não vivem lá. Eles pretendem viver, eles estão construindo. Então, o que está errado é aí quando diz que vive. Eles não vivem ainda. Eles ainda vão viver, certo? A D está errada porque está falando assim, quase 2.000 metros. Não é quase, vai ter, né? Tem, o terreno tem. Então, não é que é quase, tem. Então, são esses detalhezinhos
que fizeram com que a A e a D não estivesse correta. O 2 as partes da casa que nós temos aí, né? Que vai ter na casa deles, garagem, quartos para as visitas e altillo e sótano. Não vai ter habitação sem banho. O que é isso? Vai ter algum quarto sem banheiro? Não, não vai ter. Vai ter piscina? Também não, tá? Que partes de la casa habrá en la primera planta? La cocina, el salón comedor, la habitação principal com banho e uma habitação pequena. Então, essas são as partes da casa que nós vamos ter aí, ó, na primeira parte, tá? No primeiro andar da casa. Que tipo de vivienda é a casa? Um chalet. Nós já tínhamos encontrado essa resposta no início aí da interpretação. Então, hoje, vocês vão fazer só essa interpretação do texto. São muitas informações. O tempo que vai sobrar aí da aula de hoje, vocês vão estar corrigindo os exercícios que vocês fizeram da aula passada, certo? Eu vou enviar a correção, vocês vão corrigir. Se vocês erraram e não entenderam, errei. Ai, nossa, eu fui corrigir, vi que estava errado, mas eu não entendi por que eu errei. Se vocês tiverem muita dúvida, entre em contato comigo, para eu ajudar vocês a entenderem, a tirarem as dúvidas aí do capítulo que nós encerramos, porque os exercícios se referem a esse capítulo que nós encerramos, o anterior, certo? Então, vocês têm bastante atividade aí. Não façam correndo, façam com calma, certo? Para poder prestar bastante atenção nas palavras, no contexto, e não só fazer por fazer, mas fazer entendendo. Estou preparando vocês desde agora a não traduzir, a entender, porque como é muito semelhante ao nosso português, né? A nossa tendência é sair traduzindo, e não é o mais correto. Combinado? Turminha, ó, um coração para vocês, um super beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Hasta luego! Hasta la próxima semana, niños. Besos!